Glória a Deus, bom dia igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Confesso para a igreja que quase eu não chego aqui hoje, viu? Sexta-feira eu tomei a vacina, glória a Deus. Mas o negócio é fogo, viu? Eu fiquei mal. Ainda tô, se eu dar uma tossidinha aqui é reação, tá, igreja? Tô com a dor no braço ainda, mas eu creio que para tudo há um propósito. E quem não tomou ainda, vai chegar ainda a sua hora de tomar. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos estar imunes. Estaremos livres desse vírus aí, quando toda a nossa ação aqui brasileira conseguir se livrar tomando a vacina. E também confesso que sair da nossa zona de conforto é meio difícil, né? Estou meio um pouquinho nervosa, porque estou mais acostumada no louvor, mas eu creio que para tudo há um propósito sobre as nossas vidas, não é? E através disso eu creio que o Senhor, Ele cumprirá os propósitos de Deus sobre a vida de vocês. Também, nós estamos em mudança lá em casa. E quem já se mudou aqui de uma casa para outra? É difícil, viu? Eu nunca tinha me mudado, só me mudei da minha casa de solteira para casa de casada. Mas para mudar para outra casa é muito difícil. A gente arruma, e é bagunça que eu fico, meu Deus, eu tinha tudo isso de coisa mesmo. É muita coisa. E para quem não sabe, o meu esposo, ele trabalha no interior. E já faz alguns anos que a empresa ela foi embora. E faz 4 anos que ele não consegue mais vir para casa na semana. Então, praticamente, nós só se vemos nos finais de semana. E há muito tempo nós queríamos ir embora para onde ele trabalha. Só que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um propósito. E o Senhor, Ele preparou agora. Não vou deixar ainda, nossa família não vamos deixar ainda a nossa congregação, a nossa amada igreja, porque ainda não é tempo. Como eu disse, para tudo é um tempo. Nós vamos passar a semana lá, porque não é fácil, viu, igreja? Já fazem 4 anos assim. Tenho o meu filho Benjamin, a minha filha Mirella, e o Ben já tem 2 anos, e o Fernando praticamente não teve nenhum contato, né? Uma experiência ali de crescimento dele. Então, para quem conhece aí da nossa vida, sabe que não tem sido fácil. Mas o Senhor, Ele preparou tudo. Por isso eu começo aqui dizendo que nada é por acaso, para tudo tem um propósito sobre as nossas vidas. E os propósitos eles vão acontecer nas nossas vidas no momento certo. Nós não podemos se apressar em querer fazer as coisas do nosso jeito. Quando Deus ele diz que vá, Ele vai estar na nossa direção. E sem delongas, nós vamos dar início à palavra em nome de Jesus, amém? Aleluias. Da mesma forma, salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Nesta manhã, Deus nos colocou em nossas mãos de trazer a palavra, amada igreja. Hoje é culto de casais, voltado para casais, mas nós vamos ministrar não só na vida de casais, mas também na vida dos jovens, na vida daqueles que estão namorando, na vida de todos os profetas, porque todos nós somos profetas. Você é profeta, eu sou profeta. Então hoje nós vamos trazer uma palavra para nós, um aprendizado, que é a palavra de Deus. E como minha esposa disse, nós estamos de mudança. Na verdade nós éramos casados, mas não morávamos juntos, né? Nós apenas namorávamos, porque eu passava a semana longe de casa. E eu sei o quanto é difícil ver os filhos crescerem e não poder acompanhar. Mas isso tudo me trouxe um amadurecimento espiritual e pessoal muito grande, porque eu sou o cabeça da minha família. Então eu tenho como em mente suportar e segurar toda a dor, toda a aflição, tudo aquilo sobre a minha casa. E isso me fez ser mais forte, de uma forma como eu disse para o pastor Reniel outro dia que nós estávamos conversando, que eu tive um amadurecimento espiritual incomparável, todo esse tempo que eu tive longe de casa. E esse amadurecimento, meus irmãos, nos faz ter mais forças para lutar, para suportar as aflições, as perseguições. E hoje nós queremos passar isso para a igreja, que você também tenha força
Que você abra os seus olhos espirituais e saiba que tudo tem um propósito de Deus. Que você venha crescer espiritualmente, que você venha amadurecer espiritualmente, para poder suportar as perseguições, as aflições, que não é do seu vizinho, não é do seu patrão, não, mas é do inimigo querendo te afligir e te parar. E isso não vai acontecer na sua vida. Eu decreto aqui, como pastores juntos, que isso não vai acontecer sobre a tua casa, nem sobre a tua família, nem sobre os teus filhos. Então que nessa manhã você venha abrir os seus olhos espirituais e o teu coração para receber essa palavra, para receber a bênção do Senhor que hoje foi liberada para a tua vida. Então vamos iniciar aqui. Vamos pegar as vossas Bíblias e abrir ali no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 12. Em nome de Jesus. Enquanto você abre, eu quero dizer aqui que eu e minha esposa fizemos aniversário de casamento na terça-feira, né, amor? Dia 20. 8 anos? 9? 8 anos de casado, porém 12? Ô glória, 13 anos juntos. Eu não sou muito bom com datas não, igreja. Não sou muito bom com datas. Mas completamos aqui 8 anos de casados nesta terça-feira. E em meio à correria de mudança, não podemos comemorar ainda, mas o presente Deus já não deu, que é hoje trazer essa palavra para a igreja. E esse presente é o maior que nós podemos receber da parte de Deus. Todos acharam Atos 12? Aleluias. Vamos aguardar mais um momento para a igreja achar. Atos capítulo 12. Vamos iniciar ali no versículo 1. Amém? Que diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhes mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rude saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem. Contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Até aqui, amado. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta manhã para trazer e ministrar, Senhor, a Tua palavra. Então, Pai, ao abrirmos a nossa boca, não sejamos mais nós, mas sim o Teu Espírito Santo falando com a Tua igreja, Deus. Eu sei, Pai querido, que o Senhor já se faz presente desde o momento que nós acordamos para vir aqui nesta manhã, Deus. Então, Pai querido, toma o Teu lugar que é de direito, Senhor. Toma a frente da palavra, da ministração, do culto, Senhor. Que venhamos diminuir em nós, que o Senhor venha crescer, Deus. Que Tua palavra, Senhor, toque a cada vida nesta manhã, desde o menor ao maior, Senhor. Para o nome do Senhor seja glorificado e adorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome santo do Senhor. Aleluias. Podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluias. O tema dessa palavra é: nada é por acaso, tudo tem um propósito. Assim como na vida de Pedro, Deus tem um propósito sobre a minha vida e a tua vida. Deus tem um propósito na minha casa, na tua casa. Deus tem um propósito na minha família e na tua família. Herodes era o rei da Judeia, num tempo que Deus usava muito os profetas naquela época. Usava muito os apóstolos, poderosamente. Então ele se sentiu ali, meio acuado, né? E resolveu perseguir os apóstolos e os profetas naquela época, para impedir que eles viessem pregar o Evangelho, ensinar o povo o Evangelho. E por isso, o que ele fez? Perseguia todos aqueles que ministravam a palavra do Senhor. Hoje isso ainda acontece sobre nós. Não dessa mesma forma, mas ainda acontece. Por que eu falo isso? Porque eu e você, todos nós somos profetas. Não é só os pastores que sobem aqui ao altar e pregam a palavra. Não, você é profeta, você jovem é profeta, você mulher é profeta, você homem é profeta, você obreiro é profeta, você evangelista, você pastor, todos nós somos profetas. Você levita também é profeta, você músico também é profeta. Todos nós somos profetas. E por isso somos perseguidos. Não pelo nosso vizinho, não pelo nosso patrão, não pelo colega de trabalho, mas sim pelo inimigo. E quem é esse inimigo? Não é seu colega de trabalho, não é seu vizinho, é Satanás. É ele que nos persegue, é ele que quer parar, é ele que quer nos impedir de chegar ao objetivo. Nós temos que ter em mente que não é o irmão, não é ninguém, é apenas Satanás querendo te impedir de prosseguir, de prosperar, de continuar e de ganhar a sua família para Jesus. Aqui no versículo, a minha Bíblia é um pouco diferente. Eu vou ler essa versão para vocês, igreja. No versículo 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas em João
16:33 ele diz que muitas seriam as nossas aflições, mas Jesus nos diz para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e assim nós também venceremos. Pedro, ele passou por diversas situações ali, naquela prisão, mas em nenhum momento ele perdeu a esperança e o ânimo de que Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E às vezes nós também passamos por situações e acabamos perdendo o ânimo. Nós acabamos ficando tão assolados com aquela situação que nós temos vivido, que nós não conseguimos entender essa palavra que o Senhor diz: tem bom ânimo. E o Senhor, Ele diz para você nessa manhã: tem de bom ânimo, meu amado, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Eu creio que nós venceremos todas as armadilhas, todas as situações que nós temos passado aqui no decorrer da nossa caminhada. Eu creio em nome de Jesus que o propósito de Deus sobre a tua vida, ele vai acontecer. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que esperar o momento certo. Porque Pedro, ele estava ali preso. Será que estava fácil para ele? Não, não estava fácil. Porque ele estava sofrendo. Ele estava passando por uma grande situação difícil. Mas ele permaneceu ali, ele ficou calmo, ele teve esperança de que Deus, ele tinha uma solução e que não era por acaso que ele estava ali, é que Deus tinha um propósito sobre a vida dele, e Deus tem um propósito sobre as nossas vidas também nessa manhã. Pedro tinha sido preso, Tiago já havia sido morto por Herodes e queria matar Pedro também, mas para a vida dele, Deus tinha um propósito imenso, grande. E eu digo para você nesta manhã que Deus também tem um propósito grande sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pedro ali se encontrava preso. E eu me perguntei, se fôssemos nós, que estivéssemos na situação de Pedro, naquele momento, naquela situação, você tem sido preso, está ali com 2 guardas ao seu lado, mais 2 à porta, mais um portão de ferro, você sabendo que você seria morto, o que você faria? Se nós fôssemos agir da nossa forma, nós entraríamos em desespero, começaríamos a gritar, começaríamos a falar que nós não tínhamos culpa de nada, porque nós estaríamos sendo presos, porque seríamos mortos se nada nós tenhamos feito. Talvez algumas situações hoje nos prendam, nos tirem a visão de Deus. Algumas situações nos deixam aprisionados, como se não houvesse solução, como se não houvesse uma saída. Mas eu digo para você, meu irmão, há saída, porque Deus há na sua vida, assim como na vida de Pedro. Ele não se abalou com a situação, ele não se apavorou com a situação. O que ele fez? A palavra diz que ele dormia. Meu irmão, quem é que vai dormir sabendo que vai ser morto? Quem vai dormir, descansar sabendo que vai ser maltratado? Mas não, nós temos que ter essa visão que Pedro teve, esse amadurecimento que Pedro teve, que mesmo as situações diversas, mesmo as situações que aos nossos olhos não têm solução, nós temos que ligar nosso pensamento em Deus e saber que Ele está no controle, e que se nós estamos na presença de Deus, eu e você somos ungidos pelo Senhor, somos escolhidos pelo Senhor, somos profeta do Senhor. E porque a gente se abala, porque a gente se desespera, porque nós queremos agir da nossa forma, meu irmão, minha irmã. Nós queremos agir, nós queremos fazer, nós queremos, e muitas vezes não é não é o nosso fazer, mas sim é Deus que vai entrar com a solução. É Deus que vai resolver a situação, porque tem situação que eu e você, o pastor, nós não conseguimos solucionar, mas sim Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Tem coisas que só Deus pode fazer por mim e por você. Aleluia. Só Ele. E para isso, meus irmãos, nós temos que continuar buscando, sem cessar, a presença de Deus. Nós temos que continuar
orando, buscando, jejuando. O inimigo está te batendo? Tá, vamos orar. O inimigo se levantou? Vamos orar. O inimigo está te perseguindo? Vamos orar. O inimigo quer te derrubar? Vamos orar. E a vitória vai chegar, em nome de Jesus. E ela já está à porta. A vitória já está à porta, meu irmão. Já está batendo a porta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Pedro, ele tinha certeza que Deus estava no controle. Quando a nossa vida está no controle, nas mãos de Deus, nós procuramos o quê? Experiências com Deus. A nossa vida, ela tem que estar controlada diante das mãos do Senhor. Quando nós buscamos a Deus primeiramente sobre as nossas vidas, nós temos que ter o desejo de ter experiências com Deus. Sabe, experiências profundas, para que nós venhamos conseguir deixar Deus tomar o controle das nossas vidas. Pedro, ele não se desesperou porque ele sabia que Deus estava no controle, que Deus tinha algo ali para revelar para a vida dele. E eu quero dizer nessa manhã que não importa qual é a situação que você tem passado, não importa, sabe por quê? Porque Deus vai fazer sobre a tua vida. Deus vai fazer, porque a unção que estava sobre a vida de Pedro também está sobre as nossas vidas. A unção que estava sobre a vida dele lá está sobre a tua vida nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus que o controle da sua vida também está nas mãos do Senhor. Então que nessa manhã você possa entregar o controle da sua vida, o controle da sua família, do seu casamento, dos teus filhos, do seu trabalho nas mãos do Senhor. Porque quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós queremos algo nas nossas vidas, não é? Nós queremos a mudança do nosso esposo, nós queremos a mudança da nossa esposa, nós queremos a mudança dos nossos filhos. Mas nós temos que confiar e acreditar que aquilo que nós temos passado não é para a nossa morte, mas é para a vida. Talvez o que você tenha passado nessa manhã, ou você está passando nessa manhã, cada um aqui sabe qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, não é verdade? Você não sabe qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? Se você não sabe, hoje você vai saber. Deus, em nome de Jesus, Ele vai revelar os propósitos de Deus sobre a tua vida. E quando Pedro, ele estava ali preso, assolado, ele não se desesperou. Ele sabia que Deus estava no controle. Você pode dizer assim: eu sei, Deus, que o Senhor está no controle, e eu acredito que o Senhor vai me revelar grandes coisas nesta manhã, e eu não sairei daqui confuso. Eu vou acreditar nos teus propósitos sobre a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu pergunto aqui: quem aqui foi escolhido? Quem foi escolhido? Glória a Deus. Assim como Pedro, fomos escolhidos. E por ser escolhido, existe um propósito sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. E por conta desses propósitos, somos perseguidos, somos assolados, somos enfrentados, para que nós venhamos parar, desanimar, desistir e até mesmo muitas vezes duvidar do que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós paramos e até duvidamos dos propósitos de Deus. Será que é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer? Mas nesta manhã essas dúvidas cessarão sobre a tua vida. Nesta manhã as palavras contrárias que vieram sobre a tua vida cessarão. As palavras que disseram sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, hoje cai tudo por terra. Porque assim como Deus usou um anjo e tirou Pedro
daquela cadeia, daquela prisão, daquele momento. Hoje Deus tira você também da sua cadeia, tira você da sua aflição, das suas angústias, da sua depressão, da sua tristeza, de tudo aquilo que te assola, que te assombra, que te traz medo, que te afronta, que te entristece. Eu quero dizer nesta manhã, para você jovem, você é o profeta da tua casa também. Não é seu pai, sua mãe, não. Você também é profeta da tua casa. Seu pai é o profeta da tua casa, sua mãe. Você que está em casa, você também é o profeta da tua casa. Se você está sofrendo perseguições, aguenta, ore, busque, e o Senhor já está solucionando o seu problema. Deus está solucionando tudo aquilo que não tem solução, ao meu ver e ao seu ver. O anjo do Senhor está aí contigo, está na nossa casa, está no nosso lar. Então, igreja, nós temos que aprender a descansar e esperar no Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Para nós seres humanos tem coisa que nós falamos, não tem como eu deitar minha cabeça e descansar, porque é impossível eu fazer isso, acontecendo aquilo. Mas eu te digo, busque da parte do Senhor, porque você foi escolhido, foi ungido e você é profeta. Então, se Deus é conosco, Deus é comigo, é contigo, descanse como Pedro, que Deus já está entrando com providência. Amém? Glória a Deus. Assim como foi com Pedro, será conosco nessa manhã. Você crê em nome de Jesus? Porque o Senhor, ali através do anjo, acordou a Pedro, e Ele vai acordar. O Senhor, Ele diz nessa manhã: acorda. Você ouviu? Acorda. Ouviu, igreja? Fala mais uma vez: acorda. Deus, Ele vai falar conosco de uma maneira profunda. Nós temos que nos colocar diante da presença do Senhor para ouvir a voz dEle. E como foi dito, o descansar nem sempre é fácil. Mas o Senhor, Ele diz: ouça a minha voz. Quando nós dormimos, nós temos sonhos. E inúmeras vezes nós conseguimos lembrar destes sonhos. É poucas vezes que nós não lembramos dos nossos sonhos, não é verdade? E o Senhor, Ele fala conosco através dos nossos sonhos. Pedro, ele teve que descansar no Senhor, mas o Senhor levou ele para onde? Para atravessar portas. E você vai atravessar as portas hoje na sua vida. As portas da depressão, as portas do medo, as portas do desemprego. Você sabe quais portas estão fechadas sobre a tua vida? Você não sabe? Quais têm sido as portas? Mas eu creio em nome de Jesus que todas essas portas, elas se abrirão na sua vida nessa manhã. Mas para que isso aconteça, você tem que acreditar. Acredita nessa palavra, igreja. Porque, como eu disse aqui no começo, não foi nada fácil essa situação que eu e meu esposo vivemos. É claro que o meu coração ele está apertado, porque toda a minha família está aqui, toda a nossa família está aqui. Só que só Deus sabe quando chegava na madrugada da segunda-feira, 3 horas da manhã, que Ele ia trabalhar, como o nosso coração ficava. E aprender a descansar é muito difícil. Só que nós cremos que aquela empresa que ele trabalha, Deus tem um propósito sobre a vida dele. Porque muitas coisas já aconteceram e Deus já tem confirmado muitas vezes sobre isso. E se há uma porta aberta por Deus, nós não podemos deixar que essa porta venha se fechar. Então nós vamos ter que nos organizar, como ele disse. Nós há 4 anos vivemos, mas não como um casamento. Eu até falei, meu Deus, só eu e meus filhos.
E no final de semana, quando ele tá, né, às vezes dá uns arranca-rabo, que é casamento. Imagine a semana inteira. Esse homem é rabugento, viu, gente? Ele é bonzinho assim, ó. Mas eu falei, meu Deus, no namoro era tão bonzinho. Agora, aí meu pai ainda dá asa pra ele, porque ele é mais filho do meu pai do que eu. Meu pai deixa ele fazer e ainda incentiva ele, que não pode ser assim não, que ele é a cabeça e eu não posso mandar em nada. E aí, com toda essa situação que nós passamos, eu creio que Deus tem um propósito para nós lá. E que Deus tem grandes coisas também preparado. E nós questionamos a nossa ida também de vez. Porque, como eu disse, ele vinha nos finais de semana. Então, o propósito agora nas nossas vidas é ficar na semana lá e vir de final de semana para cá, porque nós temos que cultuar. Porque Deus ainda não falou que é o momento de nós sairmos daqui. Porque aqui, Deus também tem propósito sobre as nossas vidas. E eu creio que vai chegar a hora certa. Também não sei se nós iremos mesmo definitivamente. Mas ainda no domingo vocês vão ter que nos aguentar aqui. Nós estaremos aqui. E como eu disse, as portas elas se abriram. Elas se abriram, se abriram para Pedro? Uma a uma as portas vão se abrir para a tua vida nessa manhã. Porque há um propósito. Você está entendendo isso? Que há um propósito? Há um propósito para essa situação que você tem vivido? Talvez você pode dizer, ó, eu não sei qual é o propósito ainda. Mas eu queria te dizer nessa manhã que o propósito de Deus, ele é seguro. O propósito de Deus é para honrar as nossas vidas. É para transformar as nossas vidas. Talvez o propósito de Deus nessa manhã sobre a tua vida é que Deus venha transformar o seu interior. Alcançar o seu esposo, alcançar seu esposo, os teus filhos. Abrir uma porta de emprego segura para que você possa ficar confortável. Talvez o propósito de Deus hoje sobre a tua vida é que venha haver uma transformação de dentro para fora. E é difícil isso. A transformação vem de dentro para fora. Mas para que as coisas aconteçam sobre as nossas vidas, nós temos que mostrar a diferença do que serve e do que não serve. As pessoas, elas podem olhar para você e não te dar nada. Falar, quem é esse? Quem é essa? Mas o Senhor, Ele te dá muito valor nessa manhã. E a gente contemplar, acreditar no valor do Senhor é difícil. Porque nós passamos por situações que às vezes nos distanciam da vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor, Ele tem algo sobre você. Sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Porque quando nós nos deparamos com portas fechadas, nós nos sentimos às vezes muito abalados. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você não consegue aquela porta aberta, você fica frustrado, porque você esperava. E às vezes nós queremos algo da parte do Senhor e nós encontramos essa porta fechada. Mas o Senhor, Ele diz na palavra dEle que Ele abrirá as portas sobre as nossas vidas nessa manhã. Mas será que a porta que você quer que o Senhor abra é da vontade de Deus? Então que nessa manhã você possa pedir para o Senhor, Senhor, me mostra qual é a porta que tem que ser aberta. Porque às vezes a porta que você quer que abra não é a porta que é para ser aberta. Às vezes você nem abriu a porta do seu coração ainda. Às vezes você não consegue nem confiar no que o Senhor, Ele tem prometido sobre a tua vida. Às vezes você não consegue nem contemplar quais são as promessas de Deus para a tua vida, porque você tem estado tão desesperado, você tem estado tão preocupado, que você não consegue nem mesmo adorar ao Senhor quando você entra dentro da casa dele. Às vezes,
o louvor, a abertura, a palavra ela já está fluindo tão grande e você não consegue sentir. Mas será que o problema é de quem está aqui? Ou será que você que não tem aberto a porta do teu coração para ouvir a voz do Senhor? Eu tenho uma amiga que diz assim que eu pareço uma louca. Ela não é convertida, viu? E ela fala assim que eu pareço uma louca. Ela falou assim: e na sua igreja pode ficar dançando, pulando que nem você fica lá no altar? É estranho. Porque eu pulo, viu, igreja? Vocês já perceberam, né? E eu levanto a mão e eu tô ali embaixo, onde eu tô, porque eu quero sentir aquilo. Porque quando nós nos entregamos, nós conseguimos sentir a atmosfera do Senhor. E às vezes nós olhamos ali, ó, para um lado, para o outro. Tem gente que tá assim, ó, não tá sentindo nada. O que ela tá sentindo? E aí depois ela quer o quê? Cobrar que Deus venha abrir a porta. Depois ela quer que aconteça as coisas sobre a vida dela. Mas o Senhor, Ele disse nesse tópico: ouça a voz de Deus. Será que você tem ouvido a voz de Deus? Com ouvir a voz de Deus. Nem minha esposa, a pastora Jéssica, que ministrou, chegava na segunda-feira, eu acordava às 2h30, partia para o meu trabalho. E todo final de semana para mim é especial, porque eu estou em casa com a minha família, com os meus filhos. Eu tentava aproveitar ao máximo. E quando chegava na semana, me batia uma angústia, uma tristeza, até mesmo uma depressão por estar longe de casa. E quando isso acontecia comigo, às vezes eu chorava, mas eu aprendi que aquele sentimento era para me abalar interiormente. E eu aprendi que toda vez que eu sentia isso, o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar a palavra de Deus e ler. Quando eu não estava conseguindo ler, eu orava, ajoelhava e orava. E aquilo foi me dando forças, foi me preenchendo o vazio de estar longe da minha família. E eu, como ser humano, como todos aqui, não sou super-herói por estar em cima do altar. Sou como todos nós somos. Não vou negar, eu tive medo. Medo de tirar minha família daqui e levar para um lugar onde serei ao menos eu e minha esposa e os meus filhos. Onde nós não conhecemos ninguém, não temos parentelas, não temos amigos. Eu falei: Senhor, talvez você seja igual eu, hein? Senhor, eu sou meio difícil de entender. Presta atenção, igreja, o que eu falei para Deus. Senhor, eu sou difícil de entender. Às vezes eu não entendo o que o Senhor quer de mim. Desenha, Senhor, desenha. Eu quero que o Senhor desenhe para mim poder entender se é isso mesmo que você quer. Porque às vezes Deus fala, a gente não entende. Eu sou assim. Eu pedi o que para Deus? Deus, eu quero que você fale comigo da forma mais simples, sincera e objetiva comigo. Se é isso que o Senhor quer de mim. Eu falei bem assim com o Senhor Jesus: Senhor, desenha. Às vezes eu não entendo o que o Senhor quer de mim. Meus irmãos, não deu 24 horas, eu falei com Jesus. No outro dia, o rapaz o qual dividia a casa, ele falou: vamos comigo ver o apartamento que eu vou alugar. Isso já era a resposta de Deus, que eu poderia ir para lá em paz. Por quê? Eu não falei para ele que naquela semana eu queria mudar, que eu queria mudar naquele mês. Eu simplesmente falei para Deus que eu queria minha família junto comigo, porque eu casei para ter os meus filhos e a minha esposa junto comigo, para podermos andarmos juntos, para podermos buscar ao Senhor juntos. Porque eu sofria de um lado, sozinho, e ela com os meus filhos. Em casa ela era a mãe e o pai. Eu não
tinha preocupação com os meus filhos em casa, mas estava sobrecarregando a minha esposa. Sem contar que a esposa precisa de um carinho do esposo, precisa do afeto, da atenção. Eu sou rabugento, igreja, como a minha esposa disse, mas eu sou um homem de Deus. Sou um homem que dá carinho, atenção, fiel à minha esposa, fiel aos sentimentos e ao propósito que eu tenho junto com ela. Fiel ao tanto que muitas vezes eu orava e jejuava por ela sem ela mesmo saber. Então, igreja, nós fomos escolhidos. Nós temos que entender o propósito do Senhor. Buscar entender a conclusão de tudo aquilo que nós estamos seguindo, prosseguindo, passando, para conquistarmos os nossos objetivos. Quais as portas que devemos abrir? Quais as portas que nós temos que buscar para que o Senhor venha abrir? Porque muitas vezes buscamos algo, como minha esposa disse aqui, e não é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Na entrevista do emprego, como ela disse aqui, eu fiz uma entrevista de emprego, e naquele dia separou os que não tinham sido aprovados, falou: vocês estão dispensados. E separou a gente de um lado, falou: vocês foram aprovados, só aguarde um momento aqui, e nós vamos ver quantas vagas tem aberto. Aí o pessoal começou a conversar, começou a ficar feliz. Eu me peguei e fui pro cantinho. Eu não era casado na época, eu era solteiro, nós éramos noivos. Eu fui pro meu cantinho ali e comecei a falar com Deus naquele dia. Eu falei: Senhor, a mulher do departamento pessoal aqui disse que eu fui aprovado, Jesus, mas ela não sabe a quantidade de vaga que tem aqui. Pai querido, eu não vou negar que eu preciso desse emprego. Tenho contas a pagar, tenho faculdade. Mas, Pai, se tiver algum pai de família aqui, Senhor, precisando mais do que eu, dê essa vaga para ele, Senhor. Porque ele tem uma família para sustentar, tem filhos. Eu sou solteiro ainda, Senhor. Eu consigo segurar mais as pontas, mais alguns meses, mas até apareceu outra vaga de emprego. E assim eu falei com Jesus. A mulher do departamento pessoal voltou e falou: ó, vocês estão todos aprovados, tem vaga para todos. Eu vou ligar para vir fazer o exame médico. Se passaram uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses. Todos entraram, menos eu. E eles me ligavam: e aí, Fernando, você vai vir quando? Já tá todo mundo, fez o exame médico, já estão todo mundo trabalhando, e você? Eu falei: tô aguardando, não me ligaram ainda. Mas como não? Só falta você aqui. Eu falei: eu não sei, estou aguardando. Passou 4 meses, 5 meses, 6 meses. E Jesus. E eles me ligavam, eu falei: faz o seguinte aí, pergunta pro pessoal aí, já que vocês estão aí trabalhando já, pergunta aí. Só que nesse meio termo, as contas aumentaram. Não tinha mais de onde eu tirar meu sustento. Saí à procura de outro emprego. Consegui uma outra porta de emprego, mas não era definitiva. Deus deu aquela porta ali só para mim conseguir me manter. Trabalhei 1 mês e meio. E eu falo para você que quando há um propósito, irmão, quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Então se passaram ali 6 meses, eu comecei em outro emprego. O telefone tocou numa quinta-feira e disse: então, Fernando? Eu falei: sim. Preciso que você venha aqui hoje. Você começa a trabalhar amanhã. Eu falei: mas como isso? Estou com a carteira assinada aqui, não posso sair daqui hoje. Eu falei: então, você vem aqui amanhã. Peguei minha carteira de trabalho, fui no outro dia. Falou: ó, você está aqui, vai lá, faz o exame médico, volta aqui. Fiz o exame médico, voltei para a empresa. Falou: ó, você começa na segunda-feira. Eu falei: mas eu tenho que dar baixa na carteira. Falou: vai lá, dá baixa hoje. Fui lá correndo, tentei dar baixa. A outra empresa falou: não tem como dar baixa hoje. Voltei lá, falou: eles não tem como dar baixa. Falou assim: nós vamos te efetivar sem eles dar baixa mesmo. Você está efetivado, começa na segunda-feira
para a honra e glória do Senhor. O que eu quero dizer? Naquele momento não era o momento de eu entrar na empresa. Por quê? Porque todos que entraram junto comigo não estão mais lá. Não ficaram nenhum. E os setores no qual eles foram empregados não teve prosseguimento. Mas quando Deus abre uma porta, Ele separa algo especial para você. Ele me colocou num local, assim Ele vai fazer contigo, onde você vai ser bem visto, onde os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, que quando as pessoas olharem para você, vão se encantar contigo, sem ao menos você abrir a sua boca, porque a unção do Senhor está sobre você, porque o azeite do Senhor está sobre você. É assim que Deus faz, meu irmão. A gente não entende, a gente quer para hoje a solução. Nós queremos a solução para agora, para esse momento, porque eu preciso agora, Senhor. Mas se Deus te der nesse momento que você está desesperado, talvez a solução não venha surtir o efeito que ela tem que ser. Então, vamos esperar com paciência no Senhor. Lá em Lamentações 3:26 diz assim, que a palavra diz: aguarde no Senhor em silêncio. Precisamos muitas vezes não sair falando, murmurando, reclamando do Senhor. Não precisamos reclamar para o Senhor: Senhor, cadê a minha bênção? Cadê a minha porta? Cadê o meu milagre, Senhor? Não, mas apenas busque, espere no Senhor, e Ele tudo fará. Glória a Deus. No versículo 13 aqui do texto diz assim: Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistiu ela em afirmar que era Pedro. Disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinais para que se calassem, descreveu como o Senhor havia o tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Rode, essa mulher, não sei se era mulher, se era menina, tem várias versões dizendo sobre essa pessoa, Rode. Ela estava orando por Pedro. Reunido ali a igreja, a congregação, orando porque ele estava preso. E quando ela ouviu a voz de Pedro, ela não acreditou que era ele. Assim também às vezes é com nós. Muitas vezes nós oramos pelo milagre, nós oramos pela resposta, mas nós não acreditamos que ele vai acontecer. Muitas vezes nós temos orado, mas nós não temos fé que isso vai acontecer. Porque às vezes está tão distante nos seus olhos, porque nós como seres humanos nós queremos ver. Muitas e muitas vezes nós nos tomamos como Tomé. Nós temos que ver para a gente crer. Se não há diferença, não há mudança, para a gente não vai acontecer. Mas a palavra de Deus para nossas vidas nessa manhã é que o milagre vai ser tão poderoso que nós podemos dizer assim, nós vamos dizer assim: o Senhor, Ele me ouviu. Você crê? Você vai poder dizer: o Senhor, Ele me ouviu. E você vai estar pronto, igreja.
você vai estar pronto para viver os propósitos de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Jesus. Deus está usando essa situação para te moldar, querido. Você vai ainda enxergar os milagres de Deus sobre a tua vida. Mas não perca essa oportunidade de confiar. É claro que nós nos desesperamos. Muitas vezes nós entramos até em colapso. Mas o Senhor, Ele está te moldando nessa manhã. Sabe por quê? Porque não foi por acaso você chorar. Não foi por acaso você sofrer. Não foi por acaso essa situação ter acontecido. Porque em tudo Deus tem um propósito sobre a tua vida. Se está doendo, espera no Senhor. Deus, Ele tinha dado o tema dessa palavra para mim há algum tempo, que nós temos que estar sempre preparados, nós que fazemos a obra. Nós temos que separar uma palavra, né? Estar preparados. E o Senhor, Ele tinha dito o tema e eu já tinha meio que decorrido um pouco, né, do esboço. Aí depois nós sentamos e estudamos mais outras partes. E o Ministério de Casais, ele sempre ministra um louvor na hora da oração. E eu não tinha encontrado nenhum louvor que falasse sobre isso. E aí eu conversando com a pastora Lucivana, ela lembrou de um louvor e ela falou: eu vou te mandar. Eu não conhecia o louvor. E ouvi o louvor. E através desse louvor, diz que... Tem uma parte do louvor, diz que quando nós estamos em prova na nossa escola, o nosso professor fica em silêncio, não é verdade? O professor fica falando. Quem já fez prova aqui na escola, na faculdade? O professor, ele não fala na hora da prova, quando ele está aplicando a prova, não é verdade? Ele fica o quê? Ele fica o quê, igreja? Em silêncio. E às vezes Deus nessa manhã, Ele está em silêncio na sua vida. Ou Deus realmente está em silêncio porque você tem passado essa prova. Mas como meu esposo, ele ministrou aqui, nós temos que ficar calados. Nós podemos ficar falando nas provas? Nós podemos nos comunicar quando nós estamos fazendo uma prova? Nós podemos, ai meu Deus, essa prova está muito difícil. A gente fala isso na prova? A gente questiona o nosso professor porque ele está aplicando aquela prova difícil? Não, porque nós temos que passar por aquela prova. Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar para que nós venhamos ser aprovados. Você tem estudado essa prova que você está passando? Você tem pegado experiências? Porque todas as provas que nós passamos, todas as lutas, todas as situações difíceis, nós temos que ter um aprendizado. Porque lá na frente nós podemos encontrar alguém que já tenha ou já passou ou está passando por aquilo que nós já passamos. E nós, como profetas, como foi dito, você é profeta. Você vai conseguir orientar aquela pessoa. Ou talvez aquela prova que você já passou pode se repetir novamente na nossa vida. Exemplo é a gente ficar desempregado. Não acontece só uma vez, pode acontecer outras vezes. Mas a primeira vez você já criou experiência. Então na segunda vez, se acontecer, você vai conseguir lidar melhor com aquilo. Então, todas as provas que nós passamos, nós temos que pegar um aprendizado. Porque antes de nós fazermos uma prova, nós somos ensinados, não é verdade? Nós aprendemos. E eu quero dizer para você nessa manhã, igreja, em nome de Jesus, que você acredite que você vai ser aprovado. Por mais que você não consiga, nesse momento,
contemplar, acreditar que o milagre ele vai acontecer, ele vai acontecer. Eu digo para você nessa manhã. Você crê que o milagre ele vai acontecer? Você pode dizer assim: nada foi por acaso. Por acaso, se você chorou, se você sofreu, se você tem sofrido, mais uma vez eu quero te dizer, em tudo tem um propósito de Deus. Acredite nos propósitos de Deus sobre a tua vida. Eu quero dizer que é difícil quando tudo parece estar caindo sobre as nossas cabeças. É difícil ver as situações e não querer tomar a frente de uma ação. Mas aos nossos olhos parece ser muito complicado, muitas vezes impossível os problemas que nos assolam. Mas eu quero dizer que para Deus nada é impossível, e que Deus não esqueceu de mim e nem de você. E assim como Pedro estava ali preso naquela cadeia ali, assim como Pedro estava ali com guardas na cela, e a igreja orava por ele, eu quero dizer que eu e a pastora aqui, nós como os pastores, vamos orar nesta manhã. Vamos orar, vamos levantar um clamor, e as cadeias, as barreiras vão cair todas por terra nesta manhã. Então eu quero que você se coloque de pé, se coloquem de pé, que nós vamos aqui abrir um clamor, assim como a igreja fez ali para que Pedro fosse alcançado pelo anjo, como que Pedro foi alcançado por Jesus. Nesta manhã nós como os pastores aqui vamos orar, e o anjo do Senhor vai entrar com a providência lá na tua casa, no teu emprego, na tua família, no teu filho, na sua vida jovem, na sua vida homem, mulher, não importa. Nós vamos abrir a nossa boca aqui em um clamor, assim como a igreja fez aqui por Pedro, e as cadeias vão cair. A sua vida vai ser transformada de dentro para fora, porque é assim que nós temos que ser transformados, de dentro para fora. E que nesta manhã você possa sair desta forma, transformado, cheio do Espírito Santo, ouvindo essa palavra aqui, e agir como Pedro agiu, esperou no Senhor. Então que nesta manhã você vai sair daqui sabendo que o anjo vai segurar pela tua mão, vai te conduzir, como fez com Pedro. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, está aqui a tua igreja, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, orando por Ti, para que o Senhor venha, Senhor, assim como fez na vida de Pedro, manda um anjo, Senhor, sobre as nossas vidas. Conduza, Senhor, ao caminho que nós devemos seguir, onde devemos andar, onde devemos chegar, Senhor. Pai, faça-nos passar por as portas, Senhor, que estão fechadas sobre as nossas vidas, sobre as celas, Senhor, que nos aflige, sobre as cadeias, Senhor, que estão aqui, Senhor, atrapalhando, Senhor, o nosso olhar para Ti, atrapalhando, Senhor, o nosso caminhar em Tua direção. Essas cadeias, Senhor, que nos assolam, que nos entristecem, Senhor. Essas cadeias, Senhor, que quer nos parar, quer nos impedir, que vem nos afligir, Senhor, nos entristecer, e muitas vezes trazer até a depressão e duvidar da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, que nesta manhã, eu como pastor aqui no Teu altar, eu, Senhor, como pastor, Senhor, repreendo todo o mal sobre a Tua igreja, todo o mal sobre as famílias, sobre a vida, Senhor, dos jovens, sobre a vida, Senhor, de todos aqueles aqui que nesta manhã, Senhor, veio buscar uma resposta do céu. Então, Pai, quebra, Senhor, as cadeias,
de profetas, Senhor. Está cheio de profeta, Pai. E eles são como instrumentos, Senhor, em Tuas mãos. Assim como Pedro, Senhor, é instrumento em Tuas mãos. Para, Senhor, profetizar sobre as vidas. Todos nós aqui, todos nós, levitas, obreiros, cooperadores, meus irmãos em Cristo, todos nós somos profetas, instrumentos na mão do Senhor. Então, Pai, usa, Senhor, a cada instrumento aqui, que eles possam, Senhor, profetizar sobre o Teu lar, sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida, sobre a casa. Você jovem, profetiza no teu lar sobre a vida dos seus pais, dos seus tutores, dos seus avós. Profetiza lá na tua escola, na faculdade. Você, meu irmão, minha irmã, profetiza lá no seu trabalho. Então, Pai, conduza, Senhor, os nossos passos. Aleluia. Porque nada, Senhor, é por acaso. Tudo tem um propósito aí do céu. E que nós venhamos entender, Senhor, esse propósito sobre as nossas vidas. Que nós venhamos fechar os nossos olhos carnais e abrir os espirituais e entender, Pai. Entender o que o Senhor quer de nós. Entender onde quer que o Senhor quer nos levar. Então, Pai, vem abrir, Senhor, nosso entendimento espiritual. E entender, Senhor, que somos dependentes de Ti. Que os milagres vêm de Ti, porque nós não podemos fazer. Então, Pai, abra, Senhor, as comportas do céu. Derrama, Senhor, Teu bálsamo nesta manhã sobre os corações aqui que se encontram aflitos, angustiados, tristes, Senhor, por alguma situação. Vem, Senhor, trazer a paz interior. A fé, Senhor, venha resplandecer sobre a vida de cada um aqui. Que nós devemos ter uma fé, Senhor, de uma forma que nós temos que crer que o milagre vai acontecer quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que não vai ser solucionado. A nossa fé vem a mostrar que tudo é possível ao que crer. Então, que nesta manhã nós vamos sair daqui com a certeza de que Deus tem um propósito em nossas vidas, de que Deus tem um propósito e que esse propósito vai se cumprir. Oh, Senhor, que nós venhamos aprender a descansar diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, face a face com o nosso Deus, para Te pedir, Deus, nessa manhã, ó Deus, que nós venhamos acreditar, Senhor, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. A igreja começa a clamar, começa a pedir para que o Senhor venha abrir o Teu entendimento, para que você possa, em nome de Jesus, entender quais são os propósitos de Deus sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos, meu Pai, nas Tuas promessas nessa manhã. Nós acreditamos, Senhor, sim, que nada é por acaso, que para tudo há um propósito, Senhor. Se a Sua igreja tem chorado, se a Tua igreja tem clamado, Senhor, tem se desesperado nessa manhã, que o Senhor possa colocar o conforto no nosso coração, no coração, Senhor, de cada um que aqui se colocou diante da Tua presença, Deus. Ó Senhor, nós Te pedimos, Senhor, nessa manhã, ó Deus, que toda porta, Senhor, fechada, meu Pai, ó Deus, possa ser aberta. Ó Deus, abre as portas, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, para que nenhum, Senhor, que entrou aqui, Senhor, ó meu Deus, possa sair da mesma maneira, mas que possa ser transformado, sim, através da Tua palavra. Nós acreditamos, meu Pai, que algo sobrenatural, ó Deus, que as experiências do Senhor acontecerão sobre este lugar. Eu acredito, Senhor, que o sobrenatural do Senhor vai ser, meu Pai, visto neste lugar. Eu acredito, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que as promessas, os milagres serão testemunhados neste lugar. Que nós vamos contemplar, Senhor, a Tua grandeza. E que quando o dia mau ele vier, Senhor, nos afligir, quando o
vidas. Porque eu acredito, Senhor, eu acredito em Ti. Eu confio, eu espero em Ti, Senhor. Comece a dizer, igreja, eu confio, Senhor, eu acredito. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. Eu espero, Senhor, em Ti. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor. Ó Deus, nessa manhã contemplar, Senhor, algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E que toda barreira espiritual, todo impedimento, Senhor, de abrirmos a porta do nosso coração nessa manhã caia por terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Levante suas mãos para o céu neste momento, igreja. Acredite no Senhor, acredite no teu chamado. Essa situação pra me mudar. Não existe coincidência nem acaso para Jeová. Se ainda não mudou a circunstância, é porque está mudando o meu eu. Não é por acaso que esse vento vem, mente está soprando contra mim. Foi o Deus onipotente, soberano, Rei, quem permitiu assim. Não vou murmurar, vou adorar enquanto isso Deus trabalha. Durante a prova, o professor fica calado. Da mesma forma, o Senhor agora está a me mudar. Mas que Ele me adora.
sofrer, na hora certa Deus vai te surpreender. Não é por acaso que Deus ama você. Aleluias. Com as suas mãos levantadas, igreja, você pode declarar assim: Senhor, Senhor, eu acredito, eu confio, eu espero os teus propósitos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre tudo, porque eu creio que o Senhor tem preparado grandes coisas para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não é por acaso que até aqui chegou. Não é por acaso, nada é por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Não é por acaso este teu sofrer. Na hora certa Deus vai te surpreender. Não é por acaso que Deus ama você. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Que o Senhor possa ter falado no teu coração assim como falou no nosso, amém? Nós agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Quem aqui é profeta do Senhor? Glória a Deus. Vamos estar recebendo o nosso pastor Reniel em nome de Jesus e agradecemos em nome de Jesus. Tempo aí, tudo que